Obrigado ao Edmundo e à Brasp pela oportunidade, ao Dr. Ayrton, e principalmente porque eu estou aqui cumprindo fazendo um papel que é difícil, porque eu estou aqui substituindo o Dr. Maurício Duval, que é o usuário, né? Ele é o principal usuário do Seagull Web dentro da Allergan, a atual ABVE, né? Mas continua com o nome de Allergan. E eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Eu pude participar bastante do processo da Allergan devido à experiência e à parceria que eu tenho com o SigoWeb. Todos já estão vendo minha tela? Sim, sim. Essa parceria começou justamente na época em que nós estávamos buscando, eu já estava fazendo uma consultoria para a Allergan, e devido a todos esses problemas que o Frederico comentou, né, nós estávamos lá com um grande desafio, e nós conseguimos, através de uma pesquisa de mercado, né, utilizando vários programas para atender a área de SST, que é a minha área, ou seja, eu venho da área de SST como gestor, e nós conseguimos identificar o SigoWeb como uma plataforma que realmente estaria atendendo às necessidades daquele momento da Allergan. Não havia integração, né? E o que eu vou passar para vocês agora é justamente ou seja, tudo aquilo que nós, como usuários e como cliente, né, passamos nesse processo até a migração para o sistema do SigoWeb. E o que nós temos aqui como tentativa e fracasso, né? Coloquei alguns pontos aqui importantes, o Frederico já citou vários deles. As soluções de ST oferecidas pelo ERP, ou seja, não existia um módulo específico para SST, ele tem um módulo de SST, mas é muito básico, e com o advento do e-social, a promessa que existia para o cliente era, a gente vai atualizar, nós vamos atualizar, e a gente não via essa evolução, e as datas para entrega dos dados ao e-social se aproximando, e a empresa, você imagina a pressão que existia dentro da área de SST para que os dados fossem entregues dentro do que havia estabelecido. O módulo, né, como eu havia comentado, ele não tinha atualização, e um dos principais problemas, né, é a questão do uso, ou seja, o sistema que eles estavam utilizando é um sistema da TOTUS, ele realmente é muito complicado, ele entra numa tela, sai de tela, volta na tela, tem que programar, não pode programar, eu tenho excesso de caracteres, eu não consigo colocar todos os caracteres que eu preciso, eu não consigo colocar a informação que eu preciso em relação a uma medição. Ele calcula de uma forma, ele não calcula, né, na verdade, se existe ou não algum tipo de risco, e por aí segue. Um outro problema muito grave que existe é a questão da atualização do sistema em relação ao PPP. Todos que estão participando aqui sabem, que são da área, sabem que o PPP ele tem que ser mantido atualizado, e a maioria desses sistemas ERPs, eles não conseguem manter o PPP atualizado. Isso é um drama complicado quando você tem a demissão de um funcionário, que você tem que entregar esse documento. Nem sempre esse documento está atualizado, eu digo nem sempre, nem sempre, né? Muitas vezes a área de recursos humanos chama a área de DSST e diz, olha, eu tenho mandando embora um funcionário, eu preciso do PPP dele pronto. E aí começa aquela correria, na correria nós sabemos que existe o problema do erro, existe a questão da falta de informação, eu não sei o histórico e por aí vai. O risco aí é você entregar um documento que ele não é verídico e cair na mão de um funcionário, onde ele vê que aquilo não está correto, ele vai tomar as devidas providências contra a empresa, porque ele está recebendo um documento que não é fidedigno, né? E os RPs, muitos deles não fazem essa atualização. O problema de inscrição de cargo, muitas vezes nós encontramos o que era relatado dentro do sistema não condizia com a realidade, e isso foi um choque muito pesado para quando a gente começou a fazer a adequação do e-social. E como já existia toda uma carga dentro do sistema,
do RP, imagina você fazer atualização de cargos de acordo com como era solicitado dentro do SigoWeb, não, mas dentro do E-Social. Então, isso foi também um desafio grande que a empresa estava enfrentando. O fluxo de atestados e a contagem de dias não atendia ao E-Social, ou seja, o RP simplesmente você lançava o dado e ele ficava lá no final, fazia a contabilização que precisava ser feito, mas não existia um controle realmente de quantos atestados o funcionário havia entregue, se ele havia entregue mais de 3 ou 4 atestados dentro do mesmo período, ou seja, determinado pelo governo, né, onde houvesse a soma de 15 dias no total, onde ele teria que entrar com um processo junto ao INSS. Isso tudo era feito manualmente. O sistema não permitia que essa abordagem deveria ser tomada. A questão da mensageria, né? Na verdade, aqui eu coloco a mensageria apresentando várias inconsistências. Não existia mensageria. Eles estavam desenvolvendo o processo de mensageria e durante o processo de desenvolvimento geraram várias inconsistências, ou seja, o sistema não conseguia entregar os dados corretamente e também não recebia corretamente a informação que vinha do E-Social. Esse era um outro problema. A questão da sincronização, né, ou seja, quando você sincronizava os dados com o E-Social, existia erros que a gente detectava dentro da mensageria, então, às vezes, o número correto não entrava, o dado que era para ser lançado com uma numeração, uma dosimetria que você colocava um valor, ele não entrava no sistema, porque alguma coisa dentro dele não conseguia fazer a geração da informação correta, e por aí seguia. E o grande problema que existia na época era a questão do compliance. A Allergan BV é uma empresa internacional e ela tem um sistema de compliance muito severo. E, normalmente, a gente recebia notificações dizendo que não estava cumprindo com os dados, principalmente da legislação trabalhista, e isso vinha causando um desconforto muito grande para a empresa, né? E com base em tudo isso que eu comentei e aproveitando, né, o que o Frederico comentou, aquele slide que ele mostra o fluxo de SST, né, aquilo é a realidade, a realidade do dia a dia de quem trabalha na área de SST, para fazer aquilo rodar manualmente, né? Quando você não tem um sistema que te ajude, o tempo que você deveria tomar para ficar realmente focado na visão estratégica da área de SST, você passa atrás de um computador, ou você passa atrás de uma planilha de Excel, que é a grande maioria do que as empresas ainda possuem nas suas áreas de saúde e segurança, né? E com toda essa informação e com tudo o que a gente tinha buscado no mercado em relação ao software, a Allergan tomou a decisão de fazer, né, a contratação do SigoWeb para que ele pudesse conversar com a área de gestão de RH, né, utilizando o RP, para que a parte de entrega de dados do E-Social realmente não tivesse nenhum tipo de problema que pudesse acarretar uma futura penalidade para a empresa, né? E o que foi observado durante a apresentação e durante os testes que foram realizados, né? O pré-teste, a empresa não migrou diretamente para o SigoWeb, ela utilizou o sistema durante um bom tempo, eu acompanhei todo esse processo, para que os usuários realmente identificassem se aquele sistema fosse o sistema ideal para que a empresa pudesse seguir tranquilo na questão da entrega de dados para o E-Social e principalmente na gestão do dia a dia da área de saúde e segurança, né? Isso foi feito com todos os softwares. As telas do sistema de fácil utilização são muito intuitivas, então você tem uma facilidade na curva de aprendizado do usuário. O usuário não perde muito tempo, porque a tela ela é autoexplicativa. Então, os ícones que você utiliza, eles são muito simples, né?
A questão do módulo do SST ser atualizado automaticamente em relação à legislação, garantindo a conformidade com a lei, ou seja, você não precisa ficar solicitando nenhuma informação para que o pessoal do Helpdesk do SigoWeb faça a atualização, isso já é feito automaticamente, ou seja, sai uma legislação, inclusive na própria tela do sistema, quando você abre, ela te apresenta as alterações que ocorreram. Isso é um ganho violento para a área de SST. A questão da rápida resposta pelo atendimento com o Helpdesk, isso também foi um ponto que eles levantaram, ou seja, todas as dúvidas que existiam, o Helpdesk, quando você lançava o questionamento, era muito rápido a resposta e a prontidão deles resolverem a questão. Muitas vezes essa questão não era uma coisa simples, mas a própria empresa se dispunha a fazer a correção, né? Isso foi uma coisa que chamou muita atenção deles quando comparado com o RP, né? Porque o RP, infelizmente, ele demorava meses para te dar uma resposta para um item que era muito mais simples do que a gente pensava. A questão do controle de fluxo de atestados, como eu havia comentado, né? Ou seja, a Allergan é uma empresa que tem funcionários no Brasil inteiro, né? Como o Frederico comentou, eles se utilizam de terceiros, ou seja, clínicas, e para você fazer o controle desse fluxo de atestados, né, para tudo quanto é lado que está chegando via eletrônica ou via manual, muitas vezes, era um complexo de você manter isso atualizado e fazer principalmente a contagem dos dias para que você tivesse dentro da legislação. Então, isso foi um avanço muito grande para a área de saúde ocupacional, né, onde ela tinha, para vocês terem uma ideia, existia uma pessoa dedicada para fazer isso. Ou seja, eu tinha um funcionário só para ficar controlando toda esses dados, né. A facilidade na sincronização, então, durante o processo de testes com o RP, nós vimos que era muito simples, né, a sincronização. Existiram erros, logicamente, mas a grande maioria dos erros era, infelizmente, devido ao ERP que não conseguia gerar a informação de acordo com o que era preciso. Porque nessa época, os dados eram imputados dentro do SigoWeb, o SigoWeb transmitia essa informação, conforme o Frederico comentou, através de uma API, de um web service. O RP captava essa informação no web service e gerava os dados para o e-social. E não havia devolutiva, ou seja, não havia resposta ou protocolo de entrega desses dados, né? E o sistema do SigoWeb, ele gera alertas, então ele gerava alerta constantemente, dizendo, olha, a informação não veio a resposta, não veio a resposta. E quando nós começamos a trabalhar em cima desse desafio, que foi realmente um desafio foi muito grande, houve essa identificação de que ocorriam problemas dentro do RP e que ele não conseguia fazer a devolutiva dessa informação. Um outro ponto era a questão importantíssima para a área de saúde e segurança, são os relatórios, ou seja, todos têm, ou seja, ideia de que a parte de SST ela tem vários relatórios que são solicitados, muitas vezes, vamos dizer assim, de uma hora para outra, né? Ou seja, a área é pega de surpresa para que você gere um dado ou o próprio PPP, e o SigoWeb, quando você mantém as informações dentro do sistema adequadas e 100% fidedignas, os relatórios e laudos que são necessários para a questão tanto trabalhista como para atender uma demanda trabalhista via jurídica, esses relatórios são emitidos muito rápido, muito rápido. É uma coisa assim que ajuda muito o dia a dia da empresa, né? E principalmente a questão do compliance, onde você passa a estar atendendo em 100% o compliance em relação à área de SST e a questão da própria empresa perante a INSS, a Ministério do Trabalho, a própria solicitação muitas vezes de sindicatos, né? Isso mudou completamente a visão em relação à utilização do SigoWeb.
Um ponto importante que foi colocado também pelo Dr. Maurício é que foi a facilidade do suporte da FGR na aplicação full do sistema SigoWeb. O que quer dizer isso? A nossa função, ela é fazer, além de ajudar todo esse processo, é fazer com que a empresa utilize 100% o software que ela está comprando. A gente sabe que no mercado, muitas das vezes, o cliente compra um software, ele não chega a usar 50% da capacidade do software que ele está comprando. Então, a nossa função é fazer com que o cliente possa aproveitar ou desfrutar de tudo aquilo que realmente o SigoWeb, o sistema, oferece, para que ele possa fazer uma gestão muito boa, eficiente, que traga benefício para a empresa e que tenha todos os seus pontos de compliance atendidos sem nenhum tipo de problema. E depois de tudo isso instalado, tudo perfeito, rodando de uma maneira adequada, existia ainda um ponto onde a empresa não conseguia, e existia vamos dizer assim, uma insistência da área de recursos humanos em manter a mensageria via o ERP. E no começo do ano até meados desse ano, a empresa enfrentou muitos problemas, várias situações críticas em relação ao envio das informações, e aí houve por decisão da empresa de optar pela utilização da mensageria do SigoWeb. Por que houve essa opção? Como eu já havia comentado, mensageria apresentando várias inconsistências, ou seja, o RP não conseguia transmitir os dados corretamente. As falhas na sincronização, ou seja, o SigoWeb enviava informação e a informação não era captada ou não era entendida, ou existia algum problema internamente do RP que ele não conseguia receber essa informação e transmitir essa informação para o governo, né? E isso tudo gerando o quê? Gerando as falhas na devolução de recibos, né, dos dados enviados ao e-social, que gerava um desconforto muito grande, uma pressão muito grande sobre a área de recursos humanos, principalmente pelo pessoal da área de compliance e pela presidência e diretoria da empresa, querendo saber o que estava acontecendo e a coisa não se resolvia. A empresa tomou a decisão e desde que a mensageria começou a ser utilizada pelo sistema do SigoWeb, ou seja, o SigoWeb começou a fazer a mensageria direto com o governo, praticamente hoje se zerou todo tipo de problema com sincronização e falhas na devolução dos recibos. Aqui um pedido do próprio Dr. Ayrton de que fosse citado, colocasse esse texto, né, que onde ele coloca aqui o depoimento dele. Ou seja, pessoal, aqui tem os meus dados, mas o que eu gostaria de deixar por último é assim, a experiência que eu tenho tido, não só com a Allergan, mas com outros clientes, é que realmente os sistemas de ERPs que existem hoje no mercado, eles não irão atender a demanda da área de SST. Infelizmente, porque é um custo alto, não é um custo baixo. No começo desse ano, eu prestei uma consultoria para uma grande empresa de call center. Eles utilizam um sistema também, um ERP conhecido no mercado. Estavam tomando muitos problemas, muita demanda jurídica, muita reclamação trabalhista, muita reclamação de sindicato, porque os dados não estão de acordo com o que é solicitado pelo e-social. Então, independentemente do software que você for escolher, e aí o Frederico colocou muito bem aí todos os processos, né? Pensem bem, consultem um especialista, o Frederico está se colocando à disposição, me coloca à disposição também, como ele se colocou, de bater um papo, do que a gente possa tentar orientar vocês, como é que a gente trabalha, porque realmente é um mundo complexo
e que vai trazer grandes desafios aí, principalmente a partir deste próximo ano, ok? Um abraço a todos aí, muito obrigado pela participação.